Um dia você vai ver. Que fique bem claro, presidente, quem tentou... Senador, o senhor não manda mais do que ninguém aqui. O senhor, por favor. Então, o senhor apelou, mas essa presidência não aceitou. Pois é, não aceitou porque não é autoritário. A presidência toma decisão. Com a palavra... Veja agora o momento que o Cid Gomes foi pego na mentira. Ele tentou enganar ali o presidente e o relator, mas não conseguiu. Veja até o final para você entender a gravidade da situação. Senador Cid. Eu não quero ser utilizado como pomo de discórdia nessa casa, tá certo? Eu recebi agora há pouco um telefonema em que me foi dito o seguinte: essas duas pessoas de que tratam os requerimentos que solicitaram destaques, duas. Três. Destaque para duas, ao que me consta. Mulher, esposa e filho. De duas pessoas diferentes. Esposa e filho. Não estou falando de quantos são são os requerentes. Com relação a quem são quem solicita a presença aqui. São duas pessoas que vários senadores e deputados solicitam, inclusive deputados da oposição e deputados da base. Mas eu recebi agora há pouco aqui um telefonema, e peço a Vossa Excelência que possa me reservar ao direito de dizer, de não dizer de quem se trata, de que está em curso uma ação que pode conseguir resultados super significativos para a elucidação desse caso, em que a convocação ou o anúncio da convocação dessas duas pessoas poderiam prejudicar ações que estão em andamento. Então, por conta disso, eu confio na pessoa que me falou, eu me dirigi à Vossa Excelência e disse a Vossa Excelência, apelei a Vossa Excelência para que pudesse adiar. E o adiar não é nada de extraordinário. Eu tive o cuidado aqui de perguntar para a reunião de quinta-feira. Nenhum desses que estão sendo objeto da convocação ou da votação de convocação estarão presentes na de quinta. Portanto, votar essas matérias, esses dois requerimentos, a rigor, essas duas requisições de pessoas, que são vários requerimentos, em dois blocos colocados por Vossa Excelência, para quinta-feira, a meu juízo, não traria prejuízo nenhum para o andamento desta CPI no entanto, isso poderia surtir-se como benefício para as ações outras no Judiciário, na Polícia Federal e da CGU, em tantas quantas instâncias do próprio INSS que estão investigando essa questão. Senhor presidente, só um instante. Nós vamos votar os requerimentos, depois eu abro a palavra, porque nós temos um prazo. A ordem do dia começa daqui a pouco. Um questionamento. Pois não, Excelência. Eu retirando os destaques. Pois não. Regimentalmente, teria algum problema de votar, em vez de votar hoje, votar na quinta-feira? Aí é uma decisão. Regimentalmente. Pois não. Essa é uma decisão da presidência. Perfeito. E o que está aqui, senador Cid, deputado Pimenta, é o respeito ao trabalho dessa comissão. Nós temos que dar uma resposta à população. Nós somos parlamentares, nós temos que ser respeitados. O que a decisão... Não, só um minutinho. A decisão do ministro do Supremo, pelo qual eu tenho um grande respeito, né, é uma decisão de completo desrespeito a esse parlamento. Nós temos que agora dar resposta. E outra coisa, preste atenção. Se de fato há algum tipo de delação a caminho desses senhores, basta que nós sejamos... Senador Cid, por favor. Se há algum tipo de delação a caminho, basta que essa comissão seja respeitada e informada oficialmente pelo Supremo Tribunal Federal, porque a nossa investigação é independente. Apesar das decisões que criam... Essa informação pode chegar até... Da maneira que... Agora, o que vai acontecer... Então, o que eu estou pedindo a Vossa Excelência é que adie esses dois casos. O que eu vou decidir, senhor Cid, nós vamos votar os requerimentos como nós propusemos. E nós só faremos a convocação dessas pessoas caso essa delação não adiante. Se nós não recebemos respostas de que a delação não funcionou, ou nos informarem que ela está em andamento, eu me comprometo a não chamá-los aqui até a delação estar pronta. Mas hoje nós vamos votar. Senhores, eu queria só entender. Só um instante. Vossa Excelência está colocando para votação um requerimento que vai ficar subjúdice. Não.
Não tem nada de subjúdice. Que é o requerimento, é a convocação? Eu faço um compromisso. Essa presidência faz um compromisso. Me perdoe, presidente. Eu conheço, eu sou colega de Vossa Excelência. Vossa Excelência é meu colega. Mas quem decide somos nós. Presidência. Quem decide somos nós. Presidente, pela ordem. Senhores. Presidente, pela ordem. Pera um minutinho. Itens 16, 17, 18 e 19. Os parlamentares que concordam permaneçam como se encontram senadores, deputados e deputadas. Não obstante. Eu voto quem concorda permanece como se encontra. Voto contra então, sozinho. com o voto contrário do senador Cid, estão aprovados os requerimentos, a secretaria dará sequência. Calma. Relator, só um instantinho. Itens 23, 24, 25, 26 e 27. Os parlamentares que concordam permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos, a secretaria dará sequência. Parabéns, presidente, parabéns. Itens 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Os parlamentares, senadores, senadoras, deputados e deputadas que concordam permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos como previsto na pauta. Que fique bem claro, presidente, quem tentou... Senador, o senhor não manda mais do que ninguém aqui. O senhor, por favor. Então, o senhor apelou, mas essa presidência não aceitou. Pois é, não aceitou porque Vossa Excelência é autoritário. Não é autoritário. A presidência toma decisões. Com a palavra... Outra questão. Pela ordem, presidente. Só um minutinho. Determino ainda que se a secretaria tiver dificuldades em intimar alguma das testemunhas, a polícia do Senado será acionada imediatamente em qualquer cidade do Brasil. Bem. Com a palavra o relator. Presidente, eu quero fazer um esclarecimento. Hoje pela manhã, eu estive reunido com 4 delegados da Polícia Federal tratando sobre a relatoria. Delegados diretamente envolvidos nas apurações. Me passaram a seguinte informação. De acordo com a Lei 12.850, os advogados sequer se manifestaram nas prisões, não tendo ainda a Polícia Federal autorização para manter qualquer contato de iniciativa de colaboração. Portanto, é falsa a afirmação que foi dita pelo senador, infelizmente, em relação à colaboração. Se isso acontecer, só vai acontecer após o período de 72 horas, desde que os advogados sejam intimados. Neste momento, a Polícia Federal não teve nenhum contato com os presos. Só por uma questão pela liderança do governo, senador Paulo Pimenta. Questão de ordem. Por uma questão... O senador, ele não usou a palavra delação em nenhum momento na fala dele. Foi não. Então, assim, eu acho que não seria adequado dizer que ele falou, ele não usou essa expressão, ele não está presente aqui, então acho que a gente tem que ter cuidado para não atribuir a ele algo que ele não falou. Pois não. Eu queria me inscrever pela liderança da oposição, presidente. Se é verdade, eu acredito que seja verdade, o deputado Paulo Pimenta tenha falado de colaboração, então eu troco a palavra colaboração por depoimento. O senhor deseja fazer uso da palavra pela liderança? Pela liderança da oposição, o deputado Marcel Van Hatten. Se o meu líder Rogério Marinho permitir. Obrigado, senador. Senhor presidente, eu quero aqui começar essa fala aqui, de novo, parabenizando Vossa Excelência pela postura, por não ter deixado, inclusive, que nós finalizássemos essa reunião por força do regimento às 16 horas sem votar os requerimentos. Parecia que era o que estavam tramando aqui. Em segundo lugar, lembrar, senhor presidente, que sempre dizem que querem investigar, inclusive os autores dos requerimentos, acordados ontem, são filiados ao PT ou aos partidos do governo e agora não quiseram votar. Terceiro, muito me espanta, senador Eduardo Girão, que vem aqui o senador Cid Gomes dizer que recebeu uma informação de confiança, que vai prejudicar as investigações se nós aprovarmos esses requerimentos. Mas peraí, senador
deputado Evair, é o seguinte: por que ele recebeu essa ligação e não o presidente da CPMI, senador Carlos Viana? Mentira. Ou o deputado Alfredo Gaspar, relator, ou eu, líder da oposição? Por que alguém do PDT, do governo, recebe uma ligação dessas e não a liderança da CPMI? É no mínimo suspeito, presidente. Não tem o menor sentido essa informação. Que, aliás, apareceu apenas aqui para desacatá-lo. E, mais uma vez, Vossa Excelência mostrou a postura de autoridade. Autoritarismo faz quem manda trator passar por cima de manifestante. Poxa vida. Deputado Marcelo. Então, aqui, para concluir... É um mentiroso. Ficou o tempo todo aqui conversando comigo, não recebeu ligação nenhuma. Evair, por mais que eu estime, não tem tempo de aparte na comunicação de liderança, mas sei que Vossa Excelência, aliás, foi um dos primeiros, deputado Evair, a manifestar-se nas comissões da Câmara, lá atrás ainda, sobre esse roubo no INSS. Então, para encerrar, eu não preciso nem dos 5 minutos totais, eu quero aqui só fazer um apelo, senhor presidente. Não é para o senhor não, nem para o relator, porque os senhores cumpriram com tudo. Mas para o governo e mesmo dentro da oposição. Não foi nosso caso hoje, mas do governo houve um titubeio aqui. Se é feito um acordo, ele tem que ser levado até o final. Nós ontem fizemos uma coletiva de imprensa. Anunciamos para o Brasil que seriam convocadas essas pessoas. Se não havia certeza sobre isso ontem, então que ontem tivesse sido dito. O deputado Duarte Júnior também já tinha anunciado, inclusive, que faria isso ainda antes da nossa reunião. O relator veio também com a mesma ideia. O senhor chancelou. Os membros do governo e os da oposição acordaram. Houve divergência. Aqui eu posso revelar, inclusive, que houve, sem precisar citar nomes, sobre quem seria convocado e quem não seria. Houve um debate. Nós pensamos meia hora, 40 minutos, talvez 1 hora discutindo. Mas depois de os nomes terem sido bem definidos e bem delineados dentro do escopo da apuração da CPMI, não havia motivo, senhor presidente, para deixar de votar hoje. Então, mais uma vez, saudando a decisão da presidência e os votos. Só não foi unânime por causa da confusão feita no último minuto, mas teria sido unânime. E isso também me causa certa espécie. Porque se a votação foi unânime, por que tentaram tirar? Por que fizeram destaque primeiro? Foi exatamente o mesmo que aconteceu quando pedimos as prisões. Depois foram até para a imprensa dizer que não tinha fundamentação, mas votaram a favor. Então, presidente, fica aqui a manifestação pela liderança da oposição, parabenizando a todos aqui que votaram favoráveis a esses requerimentos, e na quinta-feira terão encontro com a CPMI e com a Justiça estes convocados. Esposas de Camizote, de Careca, o seu filho do Careca, os sócios, para que venham aqui a esta comissão, e não importa se levar até sexta, sábado, não importa, como testemunhas, para que a gente chegue a um bom termo a quem roubou do povo brasileiro, dos aposentados, coloque-os na cadeia. A gente está vendo aqui o Cid Gomes, irmão do Ciro Gomes, que são farinhas do mesmo saco. Eles são protetores do partido PDT, né? De Carlos Lupe, que foi ex-ministro da Previdência Social, que foi até essa CPMI e ficou de boca fechada. São vários indícios que eles estão enrolados nessa CPMI do INSS até o pescoço. E ele, juntamente com Paulo Pimenta, você viu ali toda a articulação entre os da esquerda. Paulo Pimenta e Cid Gomes aparece ali, querendo colocar ordem na casa, querendo atropelar o presidente. Mas o presidente da mesa foi duro e não permitiu que adiasse a convocação dos familiares, do empresário, do Careca, que estão envolvidos nessa fraude do INSS. Eles são os pivôs dessa fraude, né? O Camizote e o Careca, que não quiseram comparecer nessa última segunda-feira na CPMI, mas que os familiares, esposas, outros sócios das empresas terão que comparecer. Mas aí o Cid Gomes aparece, eu nunca vi o rostinho dele aqui na CPMI, mas ele apareceu preocupado, querendo pregar uma mentira, mas foi desmascarado pelo presidente e principalmente o deputado Gaspar, o relator. Então você vê que o governo, o PDT, o PSD, o PT,
o PSOL, todos eles estão com uma boquinha, né? Estavam com uma boquinha no INSS. A gente vê isso claramente. Eles não querem que passe essa CPMI do jeito que tem que ser feito, expondo os verdadeiros culpados. Então, eles vão convocar esses personagens para que seja esclarecido a fraude. E a gente vai ver o que vai acontecer. Eu não acredito que sejam responsabilizados, mas o povo precisa saber a situação real do país, que foram 200 bilhões de reais, ou até mais, porque são vários anos que eles vêm roubando. Como disse o senador Rogério Marinho, não são 3 entidades, são 41 entidades que vêm assaltando o Brasil desde 1994. E você vê claramente a imposição de Cid Gomes querendo intimidar o presidente e o relator. Mas foi detido e acabou desmoralizado, porque ele estava mentindo, dizendo que recebeu uma ligação ali, que não podia, era melhor adiar, seria melhor para a CPMI, querendo contar uma narrativa e se meter no negócio. E o Brasil não quer perder tempo, né? E o relator e o presidente disseram claramente que precisa dar uma resposta ao povo brasileiro. E é verdade, a gente precisa saber, a gente já sabe quem roubou, né? Eles estão acusando o Bolsonaro sem provas e o senador Rogério Marinho já demonstrou com fatos, com provas materiais concretas, de que ocorreu a fraude no momento do governo Lula. A partir dele, as fraudes se multiplicaram em bilhões de reais em poucos meses. E tudo foi organizado para que os mecanismos de segurança e de controle fossem afrouxados de propósito. É isso que o Rogério Marinho colocou. E todas as empresas, essas organizações, têm ligações com a CUT, com o PT, com o PDT, com o Carlos Lupe, Camisotti, Careca, todos eles têm ligação com os da esquerda. Então era uma organização, é uma organização criminosa instaurada no governo federal, para assaltar o dinheiro do contribuinte, principalmente dos aposentados, o INSS. Então por isso que você vê, a pessoa aposenta com 3, 4, 5 salários mínimos e vai passando os anos, ela vai chegando perto da morte e acaba ganhando só um salário, ou até abaixo disso. Ele ganhava 7, 5 mil, um exemplo. Isso aconteceu com os avós da minha esposa. Quando eles estavam mais avançados, perto de partir, estavam ganhando R$1.200 cada um. Por causa da fraude. Eles vêm como gafanhotos roubando o INSS em bilhões. E quem está roubando e defasando o INSS são esses aí, né? Esses do PDT, do PSD, que estão querendo atrapalhar, mentir com narrativas, a CPMI do INSS. Aí o presidente agiu com muita autoridade e depois você viu, né, escutou a fala do deputado Marcelo Van Hatten, mostrando a incoerência do Cid Gomes. Cid Gomes é o irmão do Ciro Gomes, aqueles coronéis lá do Nordeste que estão ligados ao Lula, ao PT. Eles falam que são contra o Lula, mas é mentira. Na hora de tirar o Bolsonaro nas últimas eleições, todos eles se uniram como um único partido para retirarem o Bolsonaro da cadeira presidencial na marra, principalmente o Poder Judiciário. Então, todos têm culpa no cartório, sim. Alexandre da Medicine News, nos ajude a chegarmos a 20 mil inscritos. Compartilhe esse vídeo para redes sociais, no WhatsApp, para um amigo, até mesmo inimigo. Porque esse tipo de mostragem aqui, de reportagem, isso não vai aparecer na mídia em hipótese alguma. E se aparecer na mídia, vai aparecer distorcida para que o telespectador ele não entenda o que está acontecendo. Bom, passar o brasileiro para trás mais uma vez. Então a gente vê. Um grande abraço e até as próximas notícias.